Hoje aqui no Dicas de Inglês da Gina, nós vamos falar sobre os 20 verbos mais falados da língua inglesa. No ranking, vamos começar pelo 20º, tá? É o verbo work, que é o verbo trabalhar. Então, vamos lá. Um exemplo com o verbo work. Which company do you work for? Which company do you work for? Para que companhia você trabalha? O 19º é o verbo ask, que é o verbo perguntar. Hey, can I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta? Sure, ask away. Claro, pergunta aí. Do you like me? Você gosta de mim? Não. Wait, you didn't ask me if I love you. Você vai me perguntar se eu te amo? Do you love me? Você me ama? Não. O 18º é to tell. É o verbo contar uma história, o verbo dizer. Tell the truth, for example. Por exemplo, dizer a verdade. A gente diz com o verbo tell. A 17ª ou 17º verbo é o verbo achar, encontrar. O verbo find. If you're lost, you can look and you will find it. Turn after turn. O verbo de número 16, no ranking aqui dos 20 verbos mais falados da língua, é o verbo use. She uses the same clothes every day. Ela usa a mesma roupa todos os Here's what a dias. typical week looks like for Matilda. This is Monday, and then we have Tuesday, A little cold. and Wednesday. Colder. Here's a look at Thursday, and finally Friday. Maybe casual Friday. Oh no, it's pretty same much the outfit. same deal then. O 15º verbo mais usado da língua inglesa é o verbo give. Não give, mas give. É o verbo O verbo de número 14 no ranking é o verbo want, que é o verbo querer. Exemplo, I want it all and I want it now. Eu quero tudo e eu quero agora. O verbo número 13 no ranking é o verbo look. Look. When I look into your eyes, I can see a love restrained. O verbo 12 no ranking é o verbo think. É o verbo pensar. E também em inglês pode ser o verbo achar, né? Think twice. Pense duas vezes. Think twice, it's just another day for you and me in paradise. I think so. Eu acho que sim. É o verbo think. O 11º verbo no ranking é o verbo come. Certo? E o verbo come, o exemplo que a gente tem aqui é As you are, as you were, as I want you to be. o verbo número 10, é o verbo see, que é o verbo ver. Eu gosto daquela música do Jim Cliff. I can see clearly now, the rain is gone. Eu posso ver bem agora porque a chuva foi embora. I can see clearly now, the rain is gone. Vamos lá, e tem
vamos baixando o ranking aí. O nono verbo mais falado da língua inglesa é o verbo take, que é o verbo pegar. Take também pode ter outras conotações, como, por exemplo, tirar, né? Take a picture, tira uma foto. Every breath you take, every move you make. O verbo de número 8 no ranking é o verbo know, que é o verbo saber. Wanna know what love is? I want you to show me. Alright, é o verbo know, o verbo saber. E também pode ser o verbo conhecer, né? I know you well, te conheço muito bem. O verbo de número 7 no ranking é o verbo go, o verbo ir. Don't you go? Won't you stay with me one more day? O verbo de número 6 é o verbo make, que é o verbo fazer. O verbo de número 5 é o verbo get, que é o verbo que nesse caso aqui tá como conseguir, tá certo, gente? Mas o verbo get tem inúmeras traduções, inclusive a gente tem até aula sobre o verbo get, de tão complicadinho que ele é. Não é complicadinho, mas ele é bem numeroso. Eu costumo dizer, brincando, que ele é o verbo coisar. Serve para tudo, serve para todas as coisas, é o verbo coisar. Número 4 é o verbo say, é o verbo dizer. You say goodbye and I say hello, hello, hello. É uma música dos Beatles que eu adoro. You say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. O verbo de número 3 é o verbo to do, é o verbo fazer. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do. Em segundo lugar, o have, que é o verbo ter. Had the time of my life, and I owe it all to you. Tchan, 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 tchan. Qual é o número 1? Qual é o verbo número 1? O mais falado da língua inglesa. Tchan, 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 tchan. Quem não sabe? É o verbo to be. A condição de ser e estar de uma pessoa é muito importante. E em inglês nós temos o ser e o estar no mesmo verbo. Então, só podia ser o verbo to be, o verbo mais falado da língua inglesa. Então, o que é que eu posso dizer aqui de exemplo? Born to be wild. Born to be wild. I'm a good speaker. You are a good speaker. We are good speakers. Nós somos bons falantes. E é o nome do nosso curso, do nosso canal aqui, Gina Good Speakers. Espero que vocês tenham gostado. Acione o sininho, deixe seu like e se inscrevam no canal. Também vão lá no Instagram que tem mais dicas de pronúncia para vocês. See you next video. Take care. Bye bye.